Bom dia, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo, abençoe a todos que são inscritos nesse canal e aqueles que vão assistir e não são inscritos ainda, ajuda aí se inscrevendo, se gostar, dê um like aí, né? Se não gostar também, dê um dislike, não tem problema, você pode manifestar a sua opinião através de um toque aí no positivo ou negativo, não é isso? Meu nome, para quem já me conhece, é o irmão Elvésio Amaral. E hoje o assunto aqui é sobre os tesouros da impiedade. Os tesouros da impiedade. E para poder começar, eu vou contar um fato que aconteceu comigo dia 13 de janeiro de 2002. Você vê, já faz 22 anos, né? Que isso aconteceu. Eu quero contar para vocês, para dar uma ideia do que é tesouro da impiedade. Foi a primeira vez que eu falei a alguém desse versículo que está aqui em Provérbios 10, versículo 2, que está escrito o seguinte: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, porém a justiça livra da morte. O que é um tesouro da impiedade? O que eu quero falar com vocês sobre isso. Então, dia 13 de janeiro de 2002, eu, como motorista de ônibus aqui dentro de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para quem não mora por aqui, às vezes não sabe disso, Belo Horizonte é a capital mineira, e eu estava indo para o trabalho, peguei um ônibus que me levava até mais próximo da empresa que eu ia pegar o ônibus que eu trabalhava, mas eu andava uns 20 minutos de ônibus e mais uns 20, 25 minutos a pé para chegar até o serviço. E eu estava descendo a rua Antônio Chaga Diniz, quase na divisa de Contagem de Belo Horizonte, na cidade industrial. Estava numa época que a CEMIG, né, que é a geradora, né, de energia aqui para Minas Gerais, a CEMIG estava fazendo um apagão para economizar a luz. Então acendia um poste, um sim, dois não, ou às vezes um sim, outro não. Então as ruas ficavam bem escuras e eu descendo a rua Antônio Chagas Diniz, aconteceu de eu sentir nas minhas costas um ferro sendo empurrado na altura dos pulmões. E eu percebi logo que era um cano de um revólver. E o cara logo gritou: não reage não que eu te queimo. Eu tranquilamente falei para ele, não preocupa, não vou reagir, não ando armado, fique tranquilo, eu vou virar para atender você naquilo que for possível. Deus me deu uma calma muito grande. Eu vou atender você naquilo que for possível. E você pode afastar um pouquinho, você vai querer ter segurança, você pode afastar um pouquinho, eu espero você afastar e eu vou virar. E assim aconteceu, ele afastou 1 metro e meio mais ou menos, e eu virei. Quando eu virei para ele, o revólver apontado para o meu peito, ele disse: me passa R$1 ou eu te queimo. Na época ele estava cobrando um tipo de pedágio, a bandidagem, os viciados em drogas, marginais mesmo ali, eles faziam isso, pediam uma mixaria, mas se você não tivesse para dar, eles tomavam a sua carteira, a sua roupa, deixavam você, como já tinha acontecido com outros lá, só de cueca e meia. Levava calça, camisa, sapato. Então eu tinha prevenido antes, colocado R$10 no bolso da camisa, que é o dinheiro trocado que eu tinha. Para não ter que exibir a carteira para eles, eu coloquei R$10 no bolso da camisa. Mas quando eu virei para ele, que ele disse: me passa R$1, eu te queimo, eu disse para ele: rapaz, mas para que isso tudo por causa de R$1? R$1 eu dou aí para pessoas que pedem na rua, sem nenhuma violência, para que isso? Ele falou: me passa que eu te queimo. E eu, na maior calma, eu não sei de onde, mas é Deus que me deu aquela calma. Eu disse para ele: o problema é que eu não tenho R$1 aqui agora. Ele insistiu de novo: me passa que eu te queimo, umas 2 vezes, e eu
Por que eu nem tenho explicação? Por que eu não passei logo os 10 reais para ele? Eu falei, o problema é que eu não tenho R$ 1 aqui. Quando ele insistiu muito, eu vou puxar o dedo. Eu falei para ele, olha, eu estou dizendo para você que eu não tenho R$ 1, mas eu tenho mais de um. Enfiei a mão no bolso da camisa, tirei 10 reais e disse para ele, eu tenho 10 reais aqui e você vale muito mais que 10 reais e Jesus te ama. Quando eu disse Jesus te ama, parece que ele tomou um choque no cotovelo e outro na nuca, porque o braço dele caiu como se fosse o peso do revólver que ele não estava aguentando segurar mais. Ele não soltou o revólver, mas o revólver passou a ficar apontado para o chão. E a cabeça dele caiu, que o queixo dele encostou no peito e ele ficou mudo. Eu falei, olha, não é assim que consegue ajuda. Você está num caminho errado e você precisa de ajuda. E aí eu vi que estava dominada a situação já, que Deus já tinha dominado para mim a situação. E eu falei para ele, guarda o revólver e vamos sair daqui, porque desce alguns amigos meus aí que desce ferrado. Eles não descem sem nada aqui, você não está pronto para morrer. Vamos sair daqui. Levei ele até para um lugar, joguei a mão, literalmente a mão no ombro dele, e caminhei para o lugar onde tinha um poste e falei para ele, toma aqui os 10 reais. Aí ele não queria mais os 10 reais. Não quero dinheiro seu, não quero dinheiro seu. E eu logo percebi que ele era um desviado do Evangelho. Perguntei para ele, ele disse, não, eu sou desviado, eu estou nas drogas há muito tempo, estou no crime, mato, e estou correndo risco de vida também, porque muitos querem me matar. E assim, eu falei com ele, olha, pega o dinheiro. Com muita insistência ele aceitou o dinheiro. Ele já não queria mais o meu dinheiro. E eu falei para ele, eu só quero pegar aqui, pode ficar tranquilo, não vou pegar nada na bolsa. Eu estava com a mochila tiracolo, que eu levava a marmita e algumas outras coisas. E eu peguei e falei, eu não ando armado, eu vou tirar aqui uma Bíblia. Eu quero ler para você um versículo bíblico. Você já falou que é um desviado do Evangelho. Foi aí a primeira vez que eu apresentei para alguém esse versículo. Tesouro da impiedade, de nada aproveita, porém a justiça livra da morte. Comecei a pregar para ele. Eu vou resumir um pouco o assunto para não ficar muito longo, mas consegui depois marcar uma visita para a casa dele e junto com mais 2 diáconos da igreja, um de nome Ivo, o outro de nome Ildeu, nós fomos na casa dele nessa favela, uma favela terrível. Nós fomos lá, mas a visita foi frustrada, ele tinha desaparecido aqueles dias. Nós fomos no sábado e ele só apareceu na segunda-feira e muito machucado. E eu tinha deixado o telefone com ele, com a mulher, dona do barraco que ele morava. E aí a mãe dele usou esse número, que era o meu número, ligou para mim na segunda-feira pedindo, pelo amor de Deus, não voltasse lá mais, porque eu estava expondo a minha vida a grande risco, porque ela sabia que era o filho dela e quem andava com ele. Que eu não voltasse mais, e se eu precisasse um dia quisesse, interessasse ajuda, ela ligaria para mim. Até hoje não ligou, 22 anos já, não ligou, não sei se ele está vivo ainda ou não. Mas esse aí é o tesouro da impiedade que todo mundo conhece, ninguém discute. O roubo, dinheiro conseguido no roubo, é o tesouro da impiedade. Mas também tem mais tesouro da impiedade. Tem mais coisas que é tesouro da impiedade. Você trabalha, empregado direitinho, né, tem seu salário, você resolve viajar. E aí você tem um médico amigo seu, ou às vezes até nem amigo, mas é um médico corrupto que vende atestado, e você vai lá, compra 10 dias de atestado e vai viajar, faz sua viagem. Quando você volta, você apresenta para o patrão aqueles 10 dias de atestado como se estivesse doente. Isso é tesouro da impiedade. É dinheiro que entra no seu bolso com origem desonesta. Outra coisa, você acha uma carteira contendo alguma importância em dinheiro e você pega o dinheiro, tira para você e joga a carteira no canto da rua para outro achar vazia. É tesouro da impiedade.
Afinal, todo o dinheiro que entra no seu bolso de uma forma desonesta é tesouro da impiedade. O tesouro que entra no seu bolso, que entra na sua casa, fruto de trabalho, fruto de honestidade, esse tesouro nunca se tornará tesouro da impiedade. Você tem uma responsabilidade para gastar esse tesouro de uma forma que agrada a Deus, né? Todo o dinheiro que está na sua mão, de forma desonesta, ele é tesouro da impiedade. E todo aquilo que entrar de forma honesta é tesouro de bênção, é bênção de Deus. Mas você tem uma responsabilidade como gastar ele. Mas ainda que você gaste mal, não faz esse tesouro que entrou no seu bolso de forma honesta se tornar tesouro da impiedade. Alguns aqui já devem estar sabendo por que eu estou falando isso. Outros não vão descobrir. Vai ficar sem saber, mas vão aprender alguma coisa. Então, o que acontece? Você, quando recebe o seu salário, a primeira coisa que deve fazer, uma vez que você recebeu um salário com honestidade, você deve aplicar ele bem, aplicar na sua família, ajudar o necessitado, colaborar com a sua congregação. Eu nunca falei contra a colaboração de um membro de uma igreja, nunca falei contra. Nós sabemos que temos que colaborar. Eu fiz um vídeo há tempo atrás aí, que o vídeo não é obrigatório, né? E os gafanhotos não são demônios, e aí deu um pepino louco. Mas eu nunca fui contra. Tanto é que eu, desde que, há 27 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu sempre colaborei com a igreja. E como eu sou um cara assim, que não acompanho muito a evolução, eu não tenho Pix, eu não faço nenhuma transação por meio de celular, e às vezes eu quero dar antes até de ir lá no banco pegar o dinheiro, então eu sempre dei as minhas ofertas, os meus dízimos, porque eu era dizimista também. Eu só não concordo que o dízimo é obrigatório, mas eu dava de coração. E eu sempre dei com cheque. Eu tenho canhotos de cheque de 27 anos atrás, que eu sempre guardei meus canhotos. Sempre gostei de guardar os canhotos do cheque. Não é só cheque que eu dava de dízimo e oferta, não. Eu tenho os canhotos dos cheques de todas as transações que eu fiz com cheque. Desde 2000 e pouco, quando eu comecei a trabalhar com cheque. Porque antes eu não trabalhava com cheque, então no começo eu dava com dinheiro, moeda viva. Mas logo que eu passei a trabalhar com cheque, eu continuei cheque a cheque até hoje. Então eu tenho os canhotos tudo. Quem quiser falar que eu não era dizimista, está mentindo, e eu tenho como provar através dos canhotos, dos cheques. Mas o que eu estou falando isso é pelo seguinte: você tem que ajudar a sua igreja, você tem que ajudar o pobre. Olha, ajudar o pobre. Quem é pobre é que tem menos que você. Eu aprendi isso, eu até achei interessante quando o pastor Mabel dizia: gente, você só pode considerar pobre aquele que tem menos que você. O que tem mais que você, para você não é pobre. Então você tem que ajudar aquele que tem menos que você. Entendeu? Aí, o que acontece? Só que esse tesouro abençoado que você recebeu com o trabalho, você tem um compromisso, porque no Novo Testamento nós entendemos que não é uma porcentagem que pertence a Deus, é tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo. Todo o dinheiro que eu ganho, salário, 100% do meu salário pertence a Deus. Ele que me deu saúde para trabalhar. Ele que me deu força, me deu inteligência, me deu talento para exercer certas profissões. Então, nós precisamos entender isso. Tudo pertence a Deus. Mas não é que porque tudo pertence a Deus, eu vou dar tudo para uma congregação. Não, eu vou
usar, eu vou administrar aqueles 100% que Deus me deu, e eu vou administrar ele bem. Eu vou ajudar o pobre, eu vou ajudar aquele que necessita, eu vou cuidar dos meus filhos, da minha esposa, colocar alimento na minha casa, entendeu? E vou também ajudar a congregação que eu pertenço, entendeu? Isso aí é fundamental. Agora, eu vou falar de um outro tesouro da impiedade, que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu ouvi alguém falar que se você receber seu salário, ajudar o pobre antes de tirar o que é de Deus, entre aspas, porque Deus não precisa de dinheiro. A gente sabe que quando fala tirar o de Deus é para a congregação. Mas se você ajudar um pobre, ou gastar com qualquer outra coisa, sem antes tirar o de Deus, vocês façam que todo o seu salário, toda a sua renda se torna tesouro da impiedade, tesouro da iniquidade. Isso não é verdade. E essa pessoa ainda dizia que você atrai maldição para sua casa. Se você ajudar um pobre antes, antes de tirar o de Deus, como já disse, entre aspas, você atrai maldição para sua casa. Todo o seu provento se tornou tesouro da impiedade. Isso não é verdade. Agora, quer ver uma verdade? Todo tesouro que sai da sua mão, que você já ganhou com honestidade, agora todo tesouro que sai da sua mão, fruto de mentira da parte do outro, de opressão, de pressão psicológica da parte do outro, todo tesouro que sai da sua mão e vai para o outro, e você não está nem podendo fazer aquilo, mas você faz com medo da maldição, esse tesouro que saiu da sua mão, ele se torna tesouro da impiedade na mão daquele que recebeu, ou da entidade que recebeu. Isso sim. Nesse canal, que é um canal de poucos inscritos, mas pelo menos eu sei que tem um pastor que é inscrito nesse canal. Ele não tem essa prática. A igreja dele, ele é bem transparente e ele trabalha, para começar, ele mantém a família dele com um trabalho duro, trabalho secular, um trabalho duro, e ele faz o seguinte, ele fala com os membros dele, nós estamos precisando disso, nós precisamos de uma oferta agora para poder melhorar aqui a sala das crianças ou dos jovens. Ele fala, mas ele deixa na liberalidade. Você dá com amor. Ninguém é amaldiçoado se não der. Eu não vou citar o nome dele, porque ele não me autorizou a fazer isso. Mas provavelmente ele vai ver esse vídeo. Ele segue esse sistema. Ele não amaldiçoa ninguém porque não deu primeiro para ele. Ele não amaldiçoa ninguém. E tem muitas pessoas que estão com medo. E agora eu vou te falar de um erro que você pode cometer. Você que paga aluguel, por exemplo, ou comprou um carro, tem uma prestação a pagar. Se você atrasa o aluguel, porque você está com medo e vai primeiro tirar para a sua congregação, porque senão você é amaldiçoado, seu tesouro se torna tesouro da impiedade, você está cometendo um erro, porque aquele que o dono do imóvel que você mora, que você paga aluguel, você precisa ser honesto com ele, fiel nos aluguéis, porque ele também depende daquele salário. Então você comete um erro muito grande de não
pagar o aluguel e dar o dinheiro para a sua congregação. Você tem que ajudar a congregação? Tem que ajudar. Mas cumpre com os seus deveres primeiro, com as suas obrigações primeiro. Tudo aquilo que sair da sua mão, com mentira, com pressão psicológica, com adulteração da palavra de Deus, se torna tesouro da impiedade para aquele que recebeu. E o tesouro da impiedade afasta o homem de Deus. Afasta o homem de Deus. O tesouro da impiedade afasta. E eu não estou aqui para poder querer acusar ninguém, eu falo até com amor. Essa pessoa que tem essa prática, arrependa-se e para com essa prática de praticar essas coisas. Para de torcer a palavra de Deus para arrancar dinheiro do bolso do pobre. Porque esse dinheiro é tesouro da impiedade para você que está recebendo ele. Tesouro da iniquidade. Você não pensa que você não vai pagar por isso. Você vai pagar quando você torce a palavra de Deus e fala de determinados versículos para poder causar pressão psicológica. Fala que se você não der, os gafanhotos vão invadir sua vida. Não! Eu não estou citando o nome de ninguém aqui, entendeu? Então não adianta ninguém falar comigo, não, você está falando uma coisa, você está mexendo com as pessoas. Eu não estou mexendo com ninguém. Estou falando daquele que pratica isso. Os gafanhotos é um bichinho que come as plantas. Demônio é outra coisa. Entendeu? Os gafanhotos não são demônios. Deus não amaldiçoa você. E eu falo isso sem medo de maldição. Eu já estou com 76 anos, eu perdi meu pai com um AVC. Eu perdi uma irmã com infarto, duas irmãs com infarto. Tudo isso está arriscado na nossa vida. Eu tenho um irmão mais velho que eu, que já está com sequela de um AVC. E se a coisa acontece, pode acontecer comigo, mas nada que acontecer comigo vai fazer eu pensar que foi maldição de alguém. Não, nada disso. Eu estou só falando para vocês, o tesouro da impiedade é aquele tesouro que entra com desonestidade no seu bolso. E aquele que sai das suas mãos, né? E vai para a mão de alguém que te pressionou, que falou mentira, torna-se tesouro da impiedade para esse que recebeu. Então, nesse momento, em alguns lugares do mundo, porque o fuso horário, né, varia, em algum lugar do mundo está agora caindo num receptáculo, está caindo tesouro de bênção e tesouro de impiedade misturado. Tesouro de bênção e tesouro de impiedade misturado. Não que ele saiu, que ele veio de um tesouro de impiedade. Porque ninguém fala, se um ladrão assaltar um banco e resolver dar o dízimo, entendeu? Ninguém fala que é tesouro da impiedade. Vai ser tesouro de bênção. Mas, se você deixar de dar, você que trabalhou honestamente, deixou de levar primeiro para eles, o seu provento todo se torna tesouro da impiedade. Arrependa você que está falando isso. Mude essa prática. Para de ameaçar as pessoas. Você vai chegar também um dia no tribunal de Cristo, porque todos nós vamos chegar. Tá bem? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E você que é trabalhador, trabalhe, ande direito com as suas obrigações, colabore também com a sua congregação. Colabore, você precisa de colaborar sim, eu não estou falando disso, mas se você gosta de dar o dízimo, dê o dízimo. E eu sempre dei mais do que o dízimo daquilo que eu ganhava, eu sempre dei mais. Só que eu dava voluntário, sabendo que aquilo era uma oferta, não era obrigado aquilo. Mas eu sempre dei mais. Não era muito? Não era, porque eu sou um motorista aposentado há 24 anos, né? Acho que é 24 anos, nem sei. Foi em 2001 que eu aposentei, 23 anos, né? Que eu sou aposentado. Então é isso, tá bem? Que Deus abençoe vocês. Eu vou fazer um vídeo aqui uns dias, talvez seja até o próximo, pode ser que não seja o próximo.